Entenda que existe um princípio: quem passa investe tempo, quem passa se dedica, quem passa perde noite de sono, quem passa acorda cedo, quem passa dorme tarde, quem passa não tem final de semana, quem passa não tem feriado. Então pense nisso, não adianta você querer passar com balada. Ah, Paulo, eu não vou ter vida social? Eu não estou dizendo isso. Mas qual é a sua prioridade hoje? Né? Qual a sua prioridade? É ter 16 horas líquidas de mentira, voltando para o nosso tema, ou ter 3, 4 horas, mas que realmente você está estudando, você está abrindo mão, eu gosto de falar isso, né? Abrir mão de um prazer imediato para algo que você quer no futuro, que é a sua posse. É possível, gente. Quem é aprovado em concurso público não segue atalho. Você não tem atalho, não existe atalho. As pessoas às vezes imaginam que existe uma fórmula mágica, existe uma receita de bolo, existe algo pronto. Não, amigo, o seu método você vai criar. O Habib deu a ideia aqui do cronômetro. Às vezes o cronômetro vai ser eficiente para você. Eu tenho uma história que eu lembro, eu fazendo um curso uma vez, uma pessoa veio e me disse o seguinte: cara, eu estou estudando, olha só, olha essa. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia um curso à noite, e chegava em casa à noite, eu nunca fui de render muito estudando à noite. Aí o cara jogou essa: eu estou estudando à noite com o pé dentro de uma bacia com gelo, para eu ficar acordado. Era como o Damásio fazia. Ele deve ter lido isso aí. Eu falei, para mim não funciona. Eu tentei estudar em pé, eu chegava em pé, nesse quarto aqui que eu tô, nesse escritório, em pé, lendo, mas não dava. E eu comecei a descobrir que para mim funcionava acordar cedinho e estudar cedo e até... É porque eu descobri o meu método. Então, amigo, não existe método infalível. O método de um colega seu, às vezes, não vai funcionar para você. As 16 horas líquidas que alguém está dizendo para você, que como o Gabriel falou aqui, é mentira. É mentira, não existe 16 horas líquidas. Você vai transformar isso nas suas horas, que podem ser 3, 4, que vão ser horas bem estudadas e que vão te fazer ter um resultado no final. Como a gente disse no início, nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém e falar, que bacana que você estuda 20 horas por dia, como eu já vi gente falando. Cara, o cara ele vai ter 4 horas para dormir, comer, ir no banheiro. Isso é porque eu não estou falando as outras coisas, né? Eu já vi gente falando que estuda 20 horas por dia. Você não precisa errar como eu errei, como o Gabriel errou, como vários outros erraram. Você pode, eu não estou falando de atalho, porque eu acabei de dizer que atalho é algo que não vai te levar a lugar nenhum. Mas aprender que fazer da forma correta, isso é possível aprender. Quando a gente coloca aqui a questão de cronometrar suas horas de estudo, ter mais atenção naquilo que você está fazendo, ter estudo de qualidade, tempo de qualidade, estudar de uma forma que você consiga reter e não simplesmente chegar no final do dia e falar, eu estudei tantas horas e aquilo ali não tem nada na sua cabeça. Dos meus alunos. Fala, olha, você não vai ouvir de mim o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. E as pessoas estão mal acostumadas a quererem ouvir, né? Aí entra o mimimi, a querer ouvir aquilo que as agrada. Quando, na verdade, o que vai fazer o aluno deixar de ser concurseiro para passar a ser nomeado, eu gosto de falar nomeado, porque para mim... Eu trabalho com nomeação, eu não gosto de trabalhar com aprovação. Nomeação e aprovação é diferente. Então eu sempre falo isso para os meus alunos. O que vai mudar vai ser a tua mudança de postura. E esse tema é interessante quando a gente falou de horas líquidas. E eu vi alguns comentários aqui, o pessoal falando, 2 horas e meia líquida, às vezes dói na consciência. Eu vou te dizer uma coisa, se você fizer uma análise fria, como o professor Habib fez aqui agora, às vezes... 16 horas, entre aspas, líquidas, dói muito mais na consciência quando você olhar e perceber que essas 16 horas não valeram de nada, essas 6 horas não valeram de quase nada, do que você pegar 2 horas e meia, como eu vi alguém colocando, 3 horas bem estudada, é muita coisa. A grande verdade é, e esse ponto o professor Gabriel fala lá no podcast dele, isso me chamou muita atenção, porque isso até parece um pouco clichê, mas, por incrível que pareça, o aluno não se atenta para isso, que é a quantidade versus qualidade. Não é isso, professor? Isso é muito importante. Quando você candidato, quando você começa a perceber que
A sua atenção não precisa estar... É óbvio, você não vai passar estudando 20 minutos por dia. Isso aí não existe. Mas que a tua quantidade de estudo com qualidade vai fazer a diferença no teu resultado, aí o teu estudo começa a render de uma forma adequada. E essa questão do cronômetro, ela é fundamental. Eu lembro que tinha um aplicativozinho que eu usava, eu ainda usava, eu vi alguém falando que botava no modo avião e eu fazia isso. Eu usava um que chama, eu nem sei se ele ainda existe, chama Timesheet. Aí é no cronômetro, que é para trabalho, para quem trabalha faz, e hoje está em moda, né, o home office. E eu começava a estudar, acionava o timesheet. Parava para ir no banheiro, clicava de novo. Então isso, quando você falou a respeito do cronômetro, me lembrou muito disso, porque eu fazia exatamente isso. Exatamente isso que eu fazia, 16 horas líquidas. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, é como o pessoal está colocando, o Décio está colocando aqui, né? Relação, foco, bom material de leitura. Olha que dica preciosa ele está dando. Isso é dica preciosa. Bons professores, isso aqui não é macete, né? Eu tenho um pavor de macete. Quando eu ouço alguém falando assim, eu vou te dar um macete, eu fico apavorado com isso. Porque macete, não existe macete, gente. O macete é sentar a bunda na cadeira, pegar um bom material como foi colocado, ter aula com bons professores, fazer um cronograma de estudo que se adeque à sua realidade e cumprir as horas que você consegue cumprir. Que não precisa ser 16 horas líquidas. Que existe um princípio, quem passa investe tempo. Quem passa se dedica. Quem passa perde noite de sono. Quem passa acorda cedo. Quem passa dorme tarde. Quem passa não tem final de semana. Quem passa não tem feriado. Então pense nisso, não adianta você querer passar com balada. Paulo, eu não vou ter vida social? Eu não estou dizendo isso. Mas qual é a sua prioridade hoje? Né? Qual a sua prioridade? É ter 16 horas líquidas de mentira, voltando para o nosso tema, ou ter 3, 4 horas, mas que realmente você está estudando, você está abrindo mão, né? Eu gosto de falar isso, né? Abrir mão de um prazer imediato para algo que você quer no futuro, que é a sua posse. É possível, gente, né? O aluno olha o professor, ele olha o cara que está lá num cargo e ele idealiza aquele cara como alguém que é totalmente diferente dele, quando não é verdade. E eu acho interessante isso, porque você colocou um ponto, porque eu passei muito por isso. E eu vou te falar uma coisa, Gabriel. Eu comecei a estudar, né, quando eu decidi que eu não ia mais advogar, em 2008. Eu passei no meu primeiro concurso, eu passei em várias primeiras fases, fui fazendo segundas fases, eu estava estudando focado para magistratura e depois eu mudei esse rumo, mas eu fui tomar posse no meu primeiro cargo, que foi como escrivão, em 2014. Isso quer dizer o quê? Que eu estudei muito errado. E eu também. Nós estudamos errado também. Então, isso é normal, isso é natural. Agora, o importante é o quê? E isso que o Gabriel está falando, e que normalmente a gente usa, eu uso as lives muito para falar isso, uma grande virtude, que alguém pode ter, é aprender com o erro do outro. Você não precisa errar como eu errei, como o Gabriel errou, como vários outros erraram. Você pode, eu não estou falando de atalho, porque eu acabei de dizer que atalho é algo que não vai te levar a lugar nenhum. Mas aprender que fazer da forma correta, isso é possível aprender. Quando a gente coloca aqui a questão de cronometrar suas horas de estudo, ter mais atenção naquilo que você está fazendo, ter estudo de qualidade, tempo de qualidade, estudar de uma forma que você consiga reter e não simplesmente chegar no final do dia e falar, eu estudei tantas horas e aquilo ali não tem nada na sua cabeça. Eu lembro que quando eu ouvi o seu podcast, você falou assim, cara, tinha vezes... Eu tive um momento, você fala isso no seu podcast, né? Teve um momento em que eu estudei a manhã inteira, quando cheguei no final do dia eu olhei assim, cara, não aprendi nada, né? Não valeu de nada quase esse estudo. Isso acontece, então isso é importante. E vocês visualizarem que nós também erramos na nossa jornada e que vocês podem aprender com os nossos erros e fazer de forma diferente. Eu vejo isso, né? E eu acho bacana que é aquela velha história, né? Inclusive isso é bíblico, né? Quem tem ouvidos para ouvir, a gente sabe que a gente vai falar muito, muita gente vai entrar por aqui, sair por aqui, mas paciência, né? Cada um tem a vida que tolera.
É isso aí. Cada um tem o concurso, a posse, no momento que tolerar. Eu, durante muito tempo, eu negligenciei muita coisa. Eu fiz muita coisa errada. Mas eu te garanto uma coisa, eu garanto para você que está aí me ouvindo. No momento em que e hoje eu falo isso com muita tranquilidade. No momento eu vi que o Gabriel falou isso no podcast dele, eu achei legal também. O momento que eu descobri a forma correta de fazer, aí vai alguém perguntar, e qual é a forma correta? Aí eu volto ao que o Gabriel falou. As pessoas querem a resposta pronta. Não existe resposta pronta. Você vai achar a sua forma correta. Você vai achar o seu método. Óbvio, pegando uma ideia daqui, algo que o professor Habib falou, algo que eu falei, algo que algum outro professor falou, algo que um colega que obteve sucesso falou, mas não quer dizer que necessariamente aquilo ali, ipsiliteris, vai funcionar para você. Então, assim, entenda isso. Entenda que existe um princípio. Quem passa, investe tempo. Quem passa, se dedica. Quem passa, perde noite de sono. Quem passa, acorda cedo. Quem passa, dorme tarde. Quem passa, não tem final de semana. Quem passa, não tem feriado. Então pense nisso. Não adianta você querer passar com balada. Ah, Paulo, eu não vou ter vida social? Eu não estou dizendo isso. Mas qual é a sua prioridade hoje? Qual a sua prioridade? É ter 16 horas líquidas de mentira, voltando para o nosso tema, ou ter 3, 4 horas, mas que realmente você está estudando, você está abrindo mão, eu gosto de falar isso, abrir mão de um prazer imediato para algo que você quer no futuro, que é a sua posse. É possível, gente, e eu vou te dizer uma coisa, tudo isso que a gente está falando aqui, e nós falamos muito nisso, eu não gosto muito dessa expressão pagar o preço, porque eu vejo mais como um investimento. Mas você vai investir tempo, você vai investir ausência dentro de casa, você vai investir ausência em eventos, mas eu te garanto uma coisa, eu não conheço uma pessoa, e eu não vou ser leviano, mas eu não conheço, eu estou te dizendo que eu não conheço, eu nunca vi nenhuma pessoa que investiu esse tempo, foi aprovado, tomou posse e hoje fala assim, cara, eu me arrependi de tudo isso, eu não faria de novo, porque todas as pessoas que eu conheço, que passaram, que chegaram onde queriam chegar, a pessoa pode até chegar lá no cargo e pensar, não era isso que eu queria. Beleza, mas ela não se arrependeu daquilo. Chegou lá, ela consegue chegar em outro se quiser. Aprendeu como fazer. Então aprenda, mas não aprenda com os outros. Querendo copiar os outros. Aprenda criando o seu método, a sua rotina de estudo. O Gabriel deu dica aqui de cronometragem, que eu acho fantástica. No final dos meus estudos, eu usava um método que para mim foi muito bom e eu não conhecia, que chama o método Pomodoro. Eu estudava 25 minutos e parava 5. Aqueles 5 minutos eu me permitia fazer qualquer coisa. Olhar um celular, fazer alguma coisa. Tem hoje aplicativo de Pomodoro. Para mim funcionou. Tem gente que não funciona. Eu às vezes parava 15 minutos para dar uma cochilada, que eu gosto de estudar em casa, e voltava para estudar. Então é isso, você vai descobrir o seu método. E só para eu falar que eu vou responder antes de você, até que você já falou que o máximo que você chegou aí foram 8 horas líquidas, e como a gente colocou lá quantas horas eu estudava, eu normalmente, quando eu já estava num ritmo muito bom de estudo, eu acordava por aí 4h30 da manhã, normalmente, que eu gostava de tomar um café, e 5 horas da manhã eu começava a estudar, e ia estudando ali até 11 horas, porque eu já estava trabalhando na delegacia, como escrivão, quando eu estava estudando para delegado, eu estudava até 11 horas, mas eu não estudava de 5 da manhã até 11 horas direto. Durante esse período, eu parava para dar uma ou duas cochiladas. É isso aí. Parava para fazer algumas coisas. Eu não tinha essa história de 16 horas líquidas. Eu nunca tive esse negócio de 16 horas líquidas. Eu tive momentos em segundas fases de magistratura que eu estudei, fiquei o dia inteiro na biblioteca, mas eu posso ser honesto com você, que foi bem nesse nível que o Gabriel falou. E ainda mais em biblioteca. Tem gente que rende bem, eu não. Eu gosto de ficar em casa. Então levantava, conversava, batia papo na rodinha. Então assim, pessoal, qualidade. É isso que você precisa para ser aprovado. É isso que você precisa para tomar posse. Qualidade no seu estudo. Tempo de qualidade no seu estudo. É importante ter equilíbrio emocional, gente. Isso aí é fundamental, porque um dia desse eu vi um professor, falando que toda pessoa que passa num concurso fica doido depois. Eu não acredito nisso.
Eu não acredito mesmo, porque eu acho que a pessoa pode sim estudar para concurso e se ela se preparar para isso, ela consegue levar legal. E não fica preocupado com o outro. Não fica preocupado, não é isso, Habib? Não preocupa com o método do outro, o que o outro está fazendo, quantas horas ele estuda, o que... Esquece isso. Esquece, faz o seu. Tem muito mentiroso. Tem muito, mas muito mesmo. Faz o seu e vai lá, vai dar certo, você vai conseguir. Não tenha preguiça. Não existe aprovação em concurso público com preguiça. Não existe aprovação em concurso público com atalho. Não existe aprovação em concurso público com mimimi. Para de ter autocomiseração. Estudante, eu vejo muito estudante de concurso. Eu acompanho meus alunos, né, e colocam assim às vezes, coitadinho de mim, estou estudando tal hora da manhã. Cara, na boa, você escolheu isso. Não foi você que escolheu estudar para concurso? Então para de ficar falando para o mundo inteiro que coitado de você que está estudando de domingo. Vai, e se você decidiu investir o tempo nisso, vai lá e faz. Faz o que tem que ser feito. O segredo é fazer o que tem que ser feito. O bizu, que a galera estava pedindo aí, o bizu é faça o que tem que ser feito. Paulo, e o que tem que ser feito? Você sabe, está aí dentro de você. Você não precisa perguntar para mim, você não precisa perguntar para o Gabriel. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe que você tem que cumprir o seu cronograma. Qual cronograma? Aquele que você vai conseguir adequar à sua realidade de vida. Aquilo que você vai conseguir adequar o edital à sua realidade. Então faça o que tem que ser feito que você vai chegar lá.